Boa noite aos irmãos que estão aqui. Saudações. Meu nome é Vitor Grieco, sou ministro ordenado de Jesus Cristo e presidente da Sociedade Bíblica Efraim. E conforme anunciado, nós hoje falaremos para você sobre um tema muito polêmico. Ele será extremamente polêmico e eu sei que esse tema atrairá entre os sinceros muitas dúvidas que poderão ser tiradas se você entrar em contato conosco através da nossa página ou através do nosso WhatsApp, que é público. Mas também atrairá muitas críticas dos religiosos, aquelas pessoas que são fanáticas e que não conhecem a luz do Evangelho, só conhecem a religião. O tema escolhido para o nosso sermão público é: a Bíblia é para ser seguida palavra por palavra? Tema muito interessante. Muito bem. Todas as pessoas, eu digo todas as pessoas, é muita gente, mas eu acredito que a maioria das pessoas na Terra possui uma Bíblia. A maioria das pessoas na Terra. Inclusive, a Bíblia ela é um dos livros mais amplamente distribuídos em toda a história. Eu não preciso ser religioso para reconhecer esses números. A Bíblia, ela está entre os livros que foram mais traduzidos e mais amplamente distribuídos em toda a história. Também, a Bíblia, ela é um livro que, quando eu falo livro, é claro que eu estou falando de uma maneira para você entender, porque na verdade a Bíblia ela é um conjunto de escritos. Mas esse conjunto de escritos, ele tem sido fonte de fé de milhões de pessoas, não apenas atualmente, mas em diversas eras, aliás, desde o tempo em que sua escrita foi iniciada. Não obstante, ao mesmo tempo que a Bíblia, ao longo das eras, tem sido fonte de consolo, fonte de fé, fonte de instrução, fonte de encorajamento para milhões de pessoas, ela também tem sido o livro mais mal interpretado da história. A Bíblia tem sido também a razão de muito sofrimento entre pessoas que a usam de uma maneira errada. Sim, é possível usar a Bíblia de uma maneira errada? Sim. É possível usar a Bíblia ao invés de edificar, ao invés de construir? É possível usá-la para destruir? Para atacar? Para fomentar ódio? Para fomentar preconceito? Para fomentar ignorância? Sim, é possível. E já foi demonstrado isso no passado. Por exemplo, as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, havia uma lei que foi dada por Deus a Moisés, e essa lei ela foi muito mal aplicada. Então, eu quero pedir a você que está nos assistindo ou que vai nos assistir, pegue a sua Bíblia, seja no seu celular, seja a própria Bíblia, esteja com ela em mãos ao assistir essa palestra, porque vai ser muito interessante. E vamos começar então já lendo, sem muita cerimônia, o livro de Deuteronômio no capítulo 18. Deuteronômio, aqui no capítulo 18, que faz parte do que os judeus chamam de Torá. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, nós já vamos encontrar aqui, olha que interessante.
versículo 20. Deuteronômio 18, 20. Nós hoje já vamos começar lendo. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio 18, 20, para me acompanhar. No entanto, o profeta que presumir de falar em meu nome alguma palavra que não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta terá de morrer. A Bíblia, está escrito na Bíblia. E você sabia que religiosos usaram este texto aqui como base para matar Jesus Cristo? Viu? A Bíblia pode ser usada para o mal. Esse foi um dos textos que os líderes religiosos judaicos do primeiro século usaram para acusar Jesus de ser um falso profeta e de matá-lo. É claro que eles não fizeram um trabalho sujo, conforme você conhece bem a história. Eles fizeram com que o Império Romano matasse, crucificasse e matasse Jesus. Portanto, é muito importante, meus amigos, que nós possamos entender a maneira correta de usar a Bíblia. Porque hoje, eu vou falar agora de 2025, está na moda agora usar a Bíblia e misturar ela, bater ela no liquidificador com política. Nós vimos em anos recentes, por exemplo, pessoas vestindo a camisa do Brasil, pessoas vestindo a camisa do Brasil e indo falar que o presidente X ou o presidente Y atua como Messias em nome de Deus. E dentre as muitas sandices que nós percebemos, vimos dizendo que tal presidente restauraria um reino de ouro no Brasil, na verdade, de que ele era escolhido por Deus e de que o Evangelho transformaria o Brasil num lugar melhor. Mas o que se seguiu daí? Orações para pneus, preconceito religioso, homofobia, não é verdade? Ódio, desinformação acerca da Covid-19. E claro, não foi instituído um reino de ouro no Brasil. O que foi instituído foi o que nós vimos: foi corrupção, roubo de joias e, por fim, obviamente, claro, tal Messias brasileiro está sendo acusado e pode ser preso a qualquer momento. Por quê? Porque as pessoas não entendem a mensagem da Bíblia, não entendem o que a Bíblia quer dizer realmente. Aliás, não entendem nem a origem da Bíblia ou o que é a Bíblia. É de suma importância que, para que não sejamos enganados por falsos religiosos, falsos pastores, falsos políticos que querem usar você, é de suma importância que você estude, que você entenda o que é a Bíblia e como usá-la da maneira correta. Nós vamos dar hoje uma pincelada apenas, vamos falar apenas algumas coisas, mas é de importância que você continue a estudar, porque senão, obviamente, você vai continuar sendo vítima deste sistema religioso corrupto, exploratório que se instalou no mundo e, claro, principalmente aqui nos países da América Latina, incluindo o Brasil. Muito bem. Primeiro nós vamos falar a respeito do propósito da Bíblia. Antes de mais nada, é bom que nós entendamos que a palavra Bíblia é uma palavra grega que significa livrinhos. A palavra Bíblia não aparece na Bíblia, tá bom? Então já começa daí. Bíblia, vamos dizer que seja um apelido que foi dado aí pelo que ela é, uma coletânea de livrinhos.
seria chamá-las, né, de escrituras sagradas? Seria muito melhor. Mas ninguém a essa altura do campeonato vai chamar a Bíblia apenas de escrituras sagradas. Vamos chamar de Bíblia mesmo, tá? Mas para que você saiba, a palavra Bíblia não aparece na Bíblia. Bíblia significa livrinhos. Essa coletânea maravilhosa de escritos começou a ser escrita no ano 1513, 1500 e pouquinho antes de Cristo, ou antes da Era Comum. E seus últimos escritos foram terminados aí por volta do ano 98 da Era Comum, ou 98 depois de Cristo. Tá? Então, para que ela fosse aí, todos esses escritos fossem completados, demorou um espaço de 1600 anos. Tá bom? Ela começou a ser escrita nos dias de Moisés. Moisés, então, ele foi escolhido por Deus para libertar Israel da escravidão egípcia. Tá? Deus escolhe, então, o povo de Israel como seus servos, suas testemunhas. Tá? O povo de Israel, então, eram legitimamente, verdadeiramente chamados de testemunhas de Jeová, de acordo com Isaías 43:10. Jeová é o nome de Deus. E Moisés então começa a catalogar essa história para nós. Para você que acha que a Bíblia ela tem que ser idolatrada, né? Para você que acha que a Bíblia ela é um amuleto que deve ficar aberta ali no Salmo 23 ou no Salmo 91, entenda uma coisa muito importante. A Bíblia não existia até os dias de Moisés. Isso significa que Adão e Eva não tinham uma Bíblia, Caim e Abel não tiveram uma Bíblia, Enoque, que andou com Deus de acordo com Gênesis 5:22, não tinha uma Bíblia, Noé, que construiu a arca, que salvou a humanidade, salvou os animais, de acordo com Gênesis 6, 7, 8 e 9, não tinha uma Bíblia. O grande pai da fé, exemplo de fé para todos nós, Abraão, não tinha uma Bíblia. Seu filho Isaac, Jacó, José, um exemplo de fé de José, não tinha uma Bíblia. Para você que acha que sempre, olha, eles consultavam ali a Bíblia. Não, eles não tinham uma Bíblia. Deus falava com esses homens por meio de mensageiros angélicos, por meio de visões, por meio de sonhos, por meio do seu Espírito Santo. Então já comece a entender a coisa muito interessante, porque hoje o crente, ele vive em função da Bíblia, como se fosse um bezerro de ouro, como se fosse um ídolo, como se a Bíblia estivesse em pé de igualdade com o Deus Todo-Poderoso. Isso não é verdade. Agora, há também quem diga que a Bíblia deve ser seguida palavra por palavra. Mas como que a gente pode entender isso, a Bíblia ser seguida palavra por palavra? Primeiro nós temos que entender como que a Bíblia, ou as Escrituras, elas começaram, como que elas são agrupadas. Você sabe? Bom, se você é um professor, se você é um erudito que está nos assistindo, claro que você sabe. Mas nem todos os membros das igrejas sabem. As Escrituras, vamos falar primeiro do Antigo Testamento. Esse nome, Antigo Testamento, é um nome que eu diria, ele é até arcaico, é um nome que não é correto de se chamar, tá? Eu prefiro o termo Escrituras Hebraicas. Por que Escrituras Hebraicas? Porque essa parte da Bíblia foi escrita na língua hebraica, a língua do antigo povo de Israel, tá? Os judeus, com pequenos trechos na língua aramaica, tá? A maioria deles no livro de Daniel. Como que as escrituras hebraicas podem ser divididas? Bem, para os judeus, a Bíblia hebraica deles
ela tem uma diferença porque eles possuem 22 livros, enquanto que a nossa possui 39. Isso se nós contarmos a divisão protestante, porque na divisão católica existem mais livros, existem 7 a mais. Então 39 mais 7 dá 44, é isso? 44 livros. Não, 44 não. 39 mais 1 são 40, 46 livros. Sou ruim de matemática, né, gente? Isso em hebraico, no Antigo Testamento. Agora, é interessante que os 22 livros dos judeus correspondem aos nossos livros. É que os livros deles estão agrupados em um. Por exemplo, 1 Samuel é um livro só, está entendendo? Então, por causa disso, são menos livros, mas são são as mesmas informações. Tá? Os 5 primeiros livros das Escrituras são chamados de a lei. Aqui no Ocidente, aqui nos países ocidentais, a Igreja de Roma, a Igreja Católica, chamou de Pentateuco. Tá? Mas os judeus usam a palavra instrução para se referirem a estes 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são chamados de instrução em hebraico, Torá. A história da Torá é muito interessante porque Deus leva os israelitas depois do Mar Vermelho diante do Monte Sinai, e lá em cima do monte Deus dá 10 mandamentos para Moisés, escreve esses 10 mandamentos em tábuas de pedra e mais 600 leis que manda Moisés escrever. E essas 600 leis, essa Torá, essa instrução que está no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eram para serem seguidas palavra por palavra. E eu provo isso para você. Foi assim que Jeová ordenou ao povo de Israel. Vamos ler? Então vamos começar aqui lendo o livro de Êxodo, no capítulo 34. Êxodo 34. No versículo 27 diz assim, Êxodo 34, 27. E Jeová prosseguiu, dizendo a Moisés: escreve para ti estas palavras, porque é de acordo com estas palavras que deveras concluo um pacto contigo e com Israel. Então, cada palavra contida na Torá, os 5 livros de Moisés, constituíam a lei e a aliança que Deus fez com aquele povo. E cada palavra deveria ser seguida, palavra por palavra. Pacto, o antigo pacto que Deus fez com aquele povo, com aquela nação, tendo Jeová de um lado, a nação judaica do outro, e no meio Moisés e a Torá. Essa Torá, para você que não sabe, crente, ela nunca seria substituída por uma Bíblia ocidental. Nunca. O que contaram para você é mentira. Deus deu a Torá para servir como aliança para o seu povo perpetuamente, mas ela haveria de encontrar seu cumprimento, não a sua substituição, o seu cumprimento. E ela foi cumprida. Sim, a Torá encontra o seu cumprimento quando o Messias viesse, o escolhido, o Salvador, que viria desde os céus para salvar primeiro o povo judeu e em seguida todas as nações da terra.
Quando isso acontecesse, quando a Torá fosse cumprida, então o Messias, né, daria instruções sobre como viver, sobre como fazer, sobre como servir a Deus, sobre como andar em justiça. Ah, não é assim, irmão Vitor? É sim. Vamos ler como a Torá ela não seria substituída e sim cumprida? Primeiro vamos ler o próprio Jesus falando sobre isso, no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Lembrando que tem a Torá, os 5 livros de Moisés, e o restante das escrituras hebraicas são chamadas de os profetas. Pelo menos na época bíblica eram chamadas de os profetas, que inclui todos os outros livros, todas as outras informações. Josué, Jeremias, Amós, Malaquias, todos esses escritos que foram completados antes de Jesus vir à Terra, 400 anos antes de Jesus vir para a Terra. Essa parte da Bíblia já estava escrita, né? Então ela é composta de a lei dos profetas, o livro dos Salmos e por aí vai, tá? Olha o que Jesus ele falou a respeito das escrituras hebraicas. Mateus 5, versículo 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei, a Torá ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois deveras eu vos digo que antes passariam o céu e a terra do que passaria uma só letra menor ou uma só partícula de uma letra da lei, sem que tudo se cumprisse. O objetivo então da Torá e dos profetas era que fizesse uma convergência em Cristo Jesus, o Messias verdadeiro, o Filho de Deus. Não uma substituição. A Igreja de Roma prega que a Bíblia é a substituta da lei judaica, e isso nunca aconteceu. Agora, para que você entenda isso de uma maneira mais ampla, o apóstolo Paulo, ele vai te explicar isso de uma maneira muito mais ampla e ainda mais fácil de você entender. No livro de Gálatas, capítulo 3, Gálatas no capítulo 3, versículo 23 ao 25. No entanto, antes de chegar à fé, estávamos sendo guardados debaixo de lei, ou da Torá, da lei de Moisés, entregues juntos à detenção, aguardando a fé que estava destinada a ser revelada. A lei, por conseguinte, tornou-se o nosso tutor, conduzindo a Cristo, para que fôssemos declarados justos devido à fé. Mas agora que chegou a fé, não estamos mais debaixo de um tutor. É tão fácil de entender, gente. Está tão fácil. Deus deu a lei para ser seguida palavra por palavra, deu a lei a Moisés, e essa lei então, ela encontra um cumprimento em Cristo Jesus, não é verdade? E aí, aqui fala que
E agora que chegou a fé em Jesus, não estamos mais debaixo do tutor, que é a lei de Moisés. E você que pega lá o livro de Levítico, capítulo 18 e versículo 22, para acusar os homossexuais, hein? Vergonhoso, hein? Vergonhoso. Se esqueceu do que diz Gálatas aqui, capítulo 3, 23 ao 25? Interessante, né? Bem, a lei encontrou seu cumprimento em Cristo e os profetas? Bem, os profetas, a maioria de suas profecias tiveram localização. Olha só como o crente ele é engraçado, né? O crente, alguns, né, claro, existem crentes que são exemplares em sua fé, mas são a minoria. A maioria são dignos de graça. Porque uma vez eu estava evangelizando e eu encontrei uma pessoa que ela me disse, isso foi há 24 anos atrás, eu estava evangelizando ali, encontrei uma pessoa e essa pessoa me disse o seguinte: você sabia que as torres gêmeas, foi na época que as torres gêmeas caíram ali, você lembra, em 2001, né, 11 de setembro, você sabia que as torres gêmeas é uma profecia bíblica que está se cumprindo? Aí eu falei, uma profecia bíblica que está se cumprindo? Lá no livro de Sofonias, no capítulo 1, fala que as altas torres de ângulo iriam ser destruídas. Aí eu li com ele, vou ler com você também, o capítulo 1 de Sofonias, no versículo 1, diz assim, Sofonias 1, versículo 1: a palavra de Jeová que veio a haver para Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Versículo 2: sem falta acabarei com tudo na superfície do solo, é a pronunciação de Jeová. Versículo 4: e eu vou estender a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, não contra Nova York e os Estados Unidos, que nem existiam nesta época. Portanto, quando lá em Sofonias, capítulo, no capítulo 1 mesmo, ali no versículo 16, quando se fala dia de buzina, dia de chofar e de sinal de alarme contra as cidades fortificadas e contra as altas torres de ângulo, não está se referindo às torres gêmeas, está se referindo às torres que haviam na cidade de Jerusalém, na época de Josias, na época de Sofonias, cerca de 600 anos antes de Jesus. Percebe como é difícil? E o teu pastor, ele faz a Bíblia contra você, porque ele vai pegar lá o livro de Malaquias, no capítulo 3, dizendo, o versículo 10, para você pagar o dízimo, ele vai te obrigar a você pagar o dízimo, senão vai vir um tal de devorador, e ele vai falar que aquilo é para você, se aplica a você, quando na verdade está se aplicando aos sacerdotes levitas de Israel, de antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus. Já pensou? Tudo porque você não estuda, tudo porque nós não estudamos. Temos que ser estudantes da Bíblia ávidos, temos que entender. Já pensou? Você iria
num médico que é curioso, que ele não estudou medicina. Olha, eu sou curioso. Claro que não, né? Você só confia a tua vida a alguém que é comprovadamente um médico que estudou 8 anos ou mais de medicina. Então por que tu confia a tua vida espiritual, que é muito mais importante para qualquer pessoa? Sem você pelo menos tirar a prova. Isso aqui é apenas um exemplo, gente. Eu não tenho tempo mais para ficar falando sobre isso. Agora, se a Torá não foi substituída, ela foi cumprida, a Torá e os profetas. Ah, mas irmão Vitor, tem profecias no Antigo Testamento que ainda não se cumpriram? Claro que tem. Claro que tem, embora a maioria já encontrou cumprimento antes do cativeiro babilônico, né? Mas existem várias profecias, especialmente quando você lê no livro de Zacarias, quando você lê no livro de Malaquias, e em outros livros, nos Salmos, por exemplo, né? Jeremias, né? Você vai encontrar profecias em Ezequiel que vão se cumprir no reino do Messias, quando Jesus voltar para governar a terra inteira e transformá-la num paraíso. Sim. Mas existe uma larga diferença entre profecias, informações quanto ao futuro, e leis para você cumprir. Chegamos então ao Novo Testamento, Brit Hadashah em hebraico, Nova Aliança. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Esses 27 livros, começando com Mateus, terminando com Apocalipse, foram todos escritos em grego koiné. É uma língua que não existe mais, não é o grego de hoje não, tá? É um grego antigo, é um grego chamado comum, tá? E ele não é mais falado na Grécia em lugar algum. É a língua que foi escrita esse Novo Testamento. No Novo Testamento você tem a história de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem o Atos dos Apóstolos, que é a história da primitiva igreja, como os primeiros seguidores de Jesus começaram ali o seu trabalho, a era apostólica. Você vai ter cartas que foram escritas em sua maioria pelo apóstolo Paulo, tá? E você vai ter o livro de Apocalipse no final, que é uma exposição quanto ao futuro, especialmente quando o Messias voltar e estabelecer o reino de 1000 anos. É isso que você tem no Novo Testamento. Agora, será que o Novo Testamento substitui a Torá, as leis de Moisés, para você seguir ele palavra por palavra? Será que esse era o objetivo? Bem, nós temos pelo menos 2 textos para provar para você que não, já de começo. O primeiro texto está em Jeremias, falando da nova aliança, do Novo Testamento, tá? Então abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Versículo 31 até o versículo 34. Diz assim: Eis que vem dias, é a pronunciação de Jeová, e eu vou concluir um novo pacto, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não um igual ao pacto que concluí com os seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pacto meu que eles próprios violaram, embora eu mesmo tivesse a posse marital deles. É a pronunciação de Jeová. Pois este é o pacto que concluirei com a casa de Israel depois daqueles dias. É a pronunciação de Jeová. Vou pôr a minha lei no seu íntimo
e a escreverei na Bíblia? Não, no seu coração. E vou tornar-me seu Deus, e eles mesmos se tornarão meu povo. E não mais ensinarão cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei a Jeová, porque todos eles me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles. É a pronunciação de Jeová. Porque perdoarei seu erro e não me lembrarei mais do seu pecado. A nova aliança não seria escrita em papel, ela não seria escrita em pedra, ela seria escrita no coração de cada um dos filhos de Deus, de cada um daqueles que fossem admitidos nesta nova aliança. Essa nova aliança, ela tem de um lado Jeová Deus, do outro os seguidores de Jesus, chamados na Bíblia de cristãos. Cristãos ungidos pelo Espírito, cristãos gerados pelo Espírito, de acordo com João 3. De acordo, então, tendo a Jesus como mediador. Jesus é o Moisés maior. E essa nova aliança, diferente da Torá, porque a Torá ela vai ser escrita em tábuas de pedra, ela é escrita para ser seguida palavra por palavra. A nova aliança não. O próprio Paulo, escrevendo lá a sua carta aos Romanos, ele nos fala algo muito interessante. Romanos no capítulo 7, olha só, olha como os primitivos cristãos entendiam essa questão de Bíblia. Você vai se surpreender. Romanos no capítulo 7. Versículo 6, Romanos capítulo 7, versículo 6. Mas agora fomos exonerados da lei, ou libertados da lei, porque morremos para com aquilo que nos segurava, para que fôssemos escravos num novo sentido, pelo Espírito, e não no velho sentido, pelo código escrito, ou pela lei, pela Torá, as leis de Moisés. Olha só, de acordo com Paulo, nós não temos um código escrito para ser seguido palavra por palavra. Leia e releia Romanos capítulo 7, versículo 6. Não existe isso para os cristãos. Ah, então por que tem esses livros? Bem, você sabia que a Bíblia, como você conhece hoje, ela foi um produto dado ou criado pela Igreja Católica? No ano 323 depois de Cristo, olha só, 323 depois de Cristo. Se você não acredita em mim, vá pesquisar. O imperador Constantino, ele ordena uma reunião na cidade de Niceia, chamado Concílio de Niceia, e nesse Concílio de Niceia, os altos sacerdotes católicos decidem criar a Bíblia, descartando o que não lhes interessava e retendo apenas o que interessava, porque existiam vários livros que contavam a história de Jesus, livros que não estão na Bíblia hoje. Você sabia que o livro de Apocalipse, por exemplo, não fazia parte da Bíblia? Os primitivos cristãos não aceitavam o livro de Apocalipse. Havia um outro Apocalipse, era o Apocalipse de Pedro, porque esse Apocalipse que você tem é o de João, o apóstolo João. O livro de Tiago não era aceito. A Igreja Católica, então, sob ordens do imperador Constantino, cria a Bíblia. E no ano 397, num outro concílio, numa outra reunião, na cidade de Cartago, no norte da África,
então se cataloga então os livros e determina-se que a partir daquele momento a Bíblia seria seguida palavra por palavra, como regra de conduta. Mas os primitivos cristãos não tinham isso. Lá no primeiro século, enquanto os apóstolos viviam, os primitivos cristãos se reuniam para partir o pão com os necessitados e para ler as escrituras hebraicas que falavam-se acerca de Jesus, e para ler algumas das cartas em que os apóstolos davam instruções, as cartas que você vê, 1 aos Coríntios, Efésios, Filipenses, né? Eram todas igrejas, grupos, comunidades que existiam ali, e o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, ou o apóstolo João dava instruções para aquela época específica, e não para ser seguido palavra por palavra eternamente, até porque o mundo em que o apóstolo Paulo vivia é outro. Mas então quer dizer que nós, cristãos ungidos pelo Espírito, não temos uma regra de conduta para seguir? Sim, nós temos. E esta regra foi dita por aquele que haveria de ser o substituto da Torá, o Senhor Jesus, aquele que cumpriu a Torá. E Jesus então ele vai nos dizer qual lei ou quais leis nós temos que acatar hoje. Abra sua Bíblia então no livro de Lucas, no capítulo 10. O Senhor Jesus, o Mestre, eu acredito no que Jesus disse. Se você não acredita, aí é com você. Mas eu sigo a Jesus. O que me interessa é o que Jesus disse. Tá? Jesus está acima de Moisés, ele está acima de Abraão. E Lucas capítulo 10, o Senhor, o Mestre, ele disse assim: alguém chegou em Jesus e disse assim, versículo 25, Lucas 10, 25 até o 28. Então eis que se levantou certo homem versado na lei para prová-lo e disse: Instrutor, por fazer o que hei de herdar a vida eterna? Então um líder religioso lá chegou em Jesus e perguntou: Mestre, o que nós temos que fazer para termos a vida eterna? Bom, Jesus poderia ter dito agora: tem que seguir a Bíblia. Se você pergunta para um religioso hoje: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Siga o que está na Bíblia. Não é isso que nós ouvimos? Mas não é o que Jesus vai te dizer aqui, na própria Bíblia. A própria Bíblia, então, irmãos e amigos, vai dizer para você que ela não deve ser seguida. Olha só, Lucas 10, 26. Jesus lhe disse: o que está escrito na lei, como é que lês? Aí o homem respondeu: tens de amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus respondeu assim: respondeste corretamente, persiste em fazer isso e obterás a vida. Olha que simples. Amar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, de todo o coração, alma, mente e força, e o próximo como você se ama. Faz isso e obterá a vida eterna. É isso. Os apóstolos concordaram com isso que Jesus disse? Bom, 20 anos depois de que Jesus disse essas palavras, então Jesus já tinha sido crucificado e ressuscitado e voltado para o céu. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Romanos capítulo 13, versículo 9 e 10,
Pois o código da lei: não deves cometer adultério, não deves assassinar, não deves furtar, não deves cobiçar, e qualquer outro mandamento que haja está englobado, está resumido nesta palavra, a saber: tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor não obra o mal para com o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei, é o cumprimento da Torá, é o cumprimento das leis de Moisés, é o cumprimento de tudo. Toda decisão que você tomar para agradar a Deus tem que ser baseada nesses dois mandamentos. O amor a Deus, ou seja, você não pode adorar outros deuses, com todo o respeito aos diversos credos, às diversas religiões. Nós, da Sociedade Bíblica Efraim, respeitamos todas as religiões, mas reconhecemos que o único Deus verdadeiro está descrito na Bíblia, e o seu nome é Jeová. Portanto, aqueles que querem ter a aprovação divina não podem adorar outros deuses, não podem adorar outras entidades, nem os anjos, nem o próprio Jesus. Somente adorar e servir a Jeová como único Deus. Esse é o primeiro mandamento, e mais importante. E o outro é fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Começando com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos, com os teus vizinhos, com o empregado, com o empregador, com a pessoa no trânsito e assim por diante. Somente isso. Foi isso que Jesus falou. Foi isso que os apóstolos falaram. Portanto, devemos seguir a Bíblia palavra por palavra? A resposta é um sonoro não. Nós não devemos seguir a Bíblia palavra por palavra, porque a Bíblia é um produto, ela é uma invenção da Igreja Católica. Ah, mas as Escrituras, então, elas foram escritas pela Igreja de Roma? Não! As Escrituras, elas existiam antes da Igreja de Roma existir. Acontece que as Escrituras existiram com um propósito. O ponto é que a Igreja de Roma juntou tudo isso e te entrega assim, ó, tem que fazer o que está aí. Isso é mentira. Vou resumir então para nós terminarmos essa palestra. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, através do nosso WhatsApp. Deus deu a lei a Moisés 1500 anos antes de Cristo. Os 5 primeiros livros da Bíblia contêm esta lei para ser seguida palavra por palavra. Os profetas profetizaram, o restante do Antigo Testamento falam de profecias a respeito da vinda de Jesus. Quando Jesus veio, então, essa Torá, essa lei foi cumprida, até porque essa lei manda oferecer sacrifícios de animais. Jesus foi o sacrifício, portanto ele cumpriu a lei, acabou. O que Jesus ele disse para fazermos é a lei do amor, amar a Deus e amar o próximo, somente isso. Os apóstolos entenderam isso. As cartas que você vê como Novo Testamento são instruções que foram dadas para que aquelas pessoas entendessem como aplicar esta lei do amor. E no livro de Apocalipse você vai encontrar profecias relacionadas ao futuro, quando Jesus voltar. E muitas delas são simbólicas. Por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 7, no capítulo 7 e no capítulo 14, fala de um número, 144 mil. E muitos interpretam este número como sendo o número de cristãos que vão reinar com Cristo. Isso é um equívoco, porque todo o livro de Apocalipse é simbólico.
O número de crentes que vão reinar com Cristo, os verdadeiros cristãos, é um número infindável, uma grande multidão. Eles terão parte com Cristo no reino, serão reis e sacerdotes e governarão a terra junto com Jesus a partir de Jerusalém e transformarão ela num paraíso. É o que o livro de Apocalipse fala no capítulo 21, é o que o livro de Zacarias fala no capítulo 12, no capítulo 14, é o que o livro de Isaías fala no capítulo 66. Entende isso, como tudo está conectado? Mas se você pegar a Bíblia para seguir ela, palavra por palavra, querendo aplicar as coisas que estão lá para os dias de hoje, você vai cometer a maior burrada da sua vida. Então não faça isso. Se você quiser saber mais sobre este assunto, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que está público na nossa página. Busque conhecimento, aprenda mais sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus e o que temos que fazer para agradar a eles. Faça isso e grandes recompensas estarão ao seu alcance. Um forte abraço e que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar você.